Olá, amigos internautas que estão sempre em sintonia aqui com o programa Sinais de Fumaça, sempre trazendo coisas novas, sinais e sinalizações que tocam a nossa alma, que tocam o nosso coração. Olá, boa tarde, amigo internauta, um prazer estar aqui novamente. Você pode enviar os seus sinais de fumaça de duas maneiras, ou pelo chat que está aí, né, ao lado da sua tela, né, você pode interagir aqui com a gente ao vivo, tá? Ou então, se você tiver perguntas, dúvidas ou sugestões a fazer, você manda um e-mail para sinaisdefumaça@globomail.com, que a gente está recebendo, respondendo, e muito legal essa interação que acontece, né? Isso mesmo, e a gente está aqui Samuel, interagindo e continuando, né, prosseguindo o nosso bate-papo sobre os 4 acordos de Dom Miguel Ruiz. Exatamente, né? Isso aí. É incrível como cada vez que a gente vem aqui no programa, que a gente transmite alguns conhecimentos, como ele também se apresenta até com antecedência, às vezes, e até no decorrer da semana, aquele tema em específico, como a gente fica mais atento, cada vez que a gente estuda mais, cada vez que a gente toma consciência de alguns acordos que a gente faz na nossa vida, né? Isso é uma coisa bem interessante. Então, sempre dizem que o que a gente precisa aprender é o que a gente ensina, né? Exato, então, né? Eu não acho que a gente está ensinando aqui, a gente está tendo a oportunidade de trocar ideias, exato, tudo isso, tal, mas a gente organizou a coisa do livro, tal. E para mim esse livro também está caindo assim como uma luva, sabe? O momento que está passando assim, então muito grato a essa oportunidade, né, que vocês estão dando aí pra gente. É realmente um prazer, verdade. Muito bom mesmo. Vamos já começar? Vamos lá. Então vamos começar. Vamos então para o nosso primeiro slide de hoje. É o caminho para a liberdade, romper velhos acordos. E o primeiro ponto que nós vamos abordar hoje é: todos falam de liberdade. Mas o que é a liberdade? A verdadeira liberdade está relacionada com o espírito humano. É a liberdade de ser quem realmente somos. E quem nos impede de ser livres? Culpamos o governo, o clima, nossos pais, a religião, Deus. Mas quem nos impede realmente de ser livres? Nós mesmos. Pois é, né? Você sabe que foi um dos primeiros acordos, assim, muito antes de ler esse livro, né, que eu aprendi com esses novos ensinamentos, né? Eu comecei a me interessar por essas coisas do pensamento holístico ou espiritualidade, enfim, como queira chamar, lá na década de 90 do século passado. Do século... fazer o quê? Sim, né? sim. Aliás, do milênio passado, né? Se você for ver bem, né? Faz muito tempo. E uma das primeiras lições que, sabe, todos os livros falavam, olha, você é responsável pela sua vida. Chega de culpar governo, chega de culpar outras pessoas, chega de culpar o seu companheiro, a sua companheira, chega de culpar os seus pais, chega de culpar o seu chefe, o seu trabalho, tá? Você é 100% responsável pela sua vida. Tá? E aí disso não tem escapatória mesmo. Esse é um grande ensinamento, assim, né? E que, como a gente viu aí, Samuel, né, é isso que traz a liberdade, né? Exatamente. É isso que traz a liberdade. E é um dos anseios maiores da alma humana, é a liberdade. Ninguém gosta, ninguém quer se sentir preso, aprisionado, de alguma maneira limitado em algum ambiente ou alguma situação, ou inclusive com ele mesmo, enclausurado em si mesmo. Porque esse sistema de realização da vida, ou vamos dizer, esse sistema de compreensão do processo da vida nos diz, ou nos informa que, se nós somos responsáveis por nossa vida, nós é que construímos os muros, as grades, as muralhas, ou a derrubamos e abrimos asas mesmos. Porque o que acontece é que tudo que nós aprendemos, tudo que nós desenvolvemos, tudo que nós pensamos, nossas crenças, nossas razões de ser, foram nós que aceitou ou deixou de aceitar. Aí fala assim, mas o outro não me deixa fazer o que eu quero fazer. Como não é o outro que não me deixa fazer o que eu quero fazer.
É nós que permitimos que o outro não deixe fazer o que quer fazer. Existem sempre escolhas e opções. Pode ser que em algumas situações, algumas atitudes devem ou podem ser drásticas em relação a tomar e assumir a sua liberdade, como algumas posturas a gente pode observar. Pode ser que você não faça uma postura parecida com Gandhi, parecida com Martin Luther King, ou parecida com Nelson Mandela, que tem, mesmo enclausurado em algumas paredes, isso não enclausura a alma do ser humano, que continua transmitindo as suas ideias, as suas intenções, os seus sonhos para se realizar, e mesmo nas piores condições. Então, exercendo a sua liberdade mesmo nas condições desafiantes do nosso cotidiano. Talvez seja uma das lições desses mestres ou dessas pessoas que conviveram em situações difíceis como essas citadas, dessas pessoas que eram líderes, né? Exatamente. Samuel, você falou uma coisa aí, né, que o maior anseio da alma humana, né, da gente como pessoa, é ser livres, né? E eu me refiro sempre que a gente está numa cerimônia de roda de cura, batendo tambor e tal, a coisa do ser livre, da liberdade, é a coisa da águia, né? É a medicina da águia, tá? Da pena, né? Da águia em geral, dos animais que voam. E todas as pessoas se referem, quando estão voando com a águia, ou quando veem a águia voando, ou estão voando sentados nela, ou em alguns outros animais, tudo isso, a sensação de liberdade, que é uma coisa fabulosa que essas pessoas têm quando se referem a estarem, né, assim, nesse estado, voando como a águia, né? Então, é a própria liberdade isso, né? Aquela coisa assim de, nossa, né? Uma satisfação enorme, uma coisa grande, uma coisa grandiosa, bonita, gostosa, é só alegria, só felicidade quando está nesse estado. E é verdade, né? E você falando, até lembrando a citação também do Dom Miguel, né? A águia, para a águia, ela não se sente culpada. A águia não fica culpada por nada. Ela vai realizar o seu voo, vai realizar aquilo que ela veio fazer. Ela tem esse sentido de liberdade de realizar aquilo que veio fazer. Ela não vai se preocupar com o clima. É óbvio que ela vai ter os seus voos de acordo com o clima. Mas ele não vai colocar a culpa no clima por não estar voando. Ela vai estar fazendo outra coisa. Por o clima estar daquela determinada maneira. Ela tem outras coisas que ela pode fazer, cuidar do seu ninho, cuidar de si próprio, recolher um pouquinho o seu voo, pode ser que seja isso. Ela não vai se preocupar com o governo que está lá embaixo, na cabeça dos homens pensado, ou nas religiões, ou a forma de conexões dogmáticas que são impostas. Ela está apenas alçando o seu voo na sua própria liberdade. Uma coisa que é interessante também que a gente vê nos estudos xamânicos é que é o único animal que consegue olhar diretamente o sol, de ter a liberdade de olhar, inclusive, todas as dimensões nesse sentido. Porque ela tem uma visão ampla de tudo que acontece. Isso daí também cria um sentido de liberdade. Se nós olharmos como a águia, enxergarmos como ela, provavelmente a gente vai voar como também. Enxergar essa visão mais abrangente, né? Exatamente, né? O olhar da águia é o olhar que vê tanto o todo quanto o particular, né? A gente também, né, gostaria de sempre, quando está numa situação assim, uma coisa difícil tal, a gente em geral está olhando só o particular. Se a gente tem uma visão do todo, né, puxa vida, qual a experiência, o que tem aí para mim, aceitar a coisa, né, aí você está entrando na visão da águia, né, você visão bem exatamente. Abrangente, né? Exatamente. Vamos para o próximo slide, trazer as inspirações aí de Dom Miguel Ruiz. Se vemos um menino de 2 ou 3 anos, ou talvez de 4, descobrimos um ser humano livre. Mas por que o é? Porque faz o que quer fazer. Os meninos muito pequenos não têm medo de expressar o que sentem. Mas o que acontece ao ser humano adulto? O que acontece é que não somos livres porque não nos permitem ser quem realmente somos. Então, né, essa passagem me lembra muito assim, uma passagem de Jesus, né, que falava que vinde a mim as criancinhas, né? Sabe, assim, que é importante ter inocência das crianças. Exato. Tá? Então, de fato é isso que o Dom Miguel está falando, né? Se você vê uma criança 2, 3, 4 anos, ela faz o que quer, não está preocupada com nada. Né? Tá lá, tá tudo certo, sabe? E tá brincando, e às vezes quebra o pau aqui, no outro se
no instante seguinte já está lá brincando outra vez com a mesma pessoa, brincando, né? Então, e fazendo aquilo que quer, sabe, assim, né? É uma coisa bonita de ver, né? Que encanta todo mundo. Exato. Né? Encanta, né? Ela tem a mesma, aquela expressão do curumim, né? O do curumim que está realmente experienciando, vivendo a vida com aquela curiosidade do curumim. Enquanto que, quando se fala adulto, eu sempre lembro da etimologia da palavra, que é uma adulteração dessa inocência, quando você se torna adulto. O adulto é adulterar essa inocência, essa natureza, esse natural que existe na criança, que existe nesses seres que são livres. Eles vão fazer e mexer nas coisas porque está nesse aspecto de inocência. E o que vai acontecer é que os adulterados vão estar falando, não mexa aí, menino, não faça isso. E vai, aos poucos, né? Fazendo com que ele se adultere também, se torne uma pessoa adulta, quadrada, fechada, travada com aquele sistema de conhecimento. Exatamente, né? E é o que o Dom Miguel ele concluiu aí no final do slide, né? Ele fala, quem não permite que nós sejamos livres? Nós mesmos. Por quê? Porque nós estamos tentando sempre sermos uma outra pessoa e não quem nós realmente somos, né? Por que a gente faz isso, ser outra pessoa? Ah, porque o que o vizinho vai falar se ele souber que eu bato tambor, né? Ah, o que sabe, a outra pessoa vai falar que se souber que, puxa, eu fumo, sabe? Ah, o que tu vai falar, sabe? Então, né, a gente está sempre nisso, sabe? Né? Precisa se adaptar às convenções, precisa se adaptar à sociedade, precisa se adaptar, sabe? Então a gente acaba sendo, né, massificado, né? Acaba sendo domesticado, como é a própria palavra que o Dom Miguel Ruiz usa, né? Acabamos sendo domesticados, e aí a gente nós não temos condições, a gente desaprendeu a sermos nós mesmos, né? E aí fica sempre repercutindo desde eternidade exatamente aquela pergunta lá, quem somos nós? Quem sou eu? Quem somos nós? Ela fica repercutindo porque é essa busca de reencontrar-se a si mesmo, de se reencontrar nas suas melhores expressões de alegria, de contentamento, como no curumim ou como numa criança inocente. E aí você fala assim, mas quem é que permite que a gente seja assim aprisionado? Somos nós, como o Denis acabou de falar e como o Dom Miguel reafirmou. Somos nós mesmos. E essa parte de convencional, essa convenção que é realizada, muitas das vezes tem a ver com o processo de aceitação. Eu não vou ir contra aquilo que está exposto, porque eu senão vou perder a amizade com aquela pessoa, ou ela não vai gostar de mim, ou ou tem aquela edificação, né? Toda vez que eu falo não, as pessoas ficam bravas comigo, porque eu falo não. Eu não vou, porque isso não faz parte de mim. Aí quando você fala não, aí a pessoa fica brava e fica meio assim com você fica meio distante de você. Aí você acaba fazendo, estou perdendo minhas amizades, né? E aí o que acontece é que quando você fala assim, quando você aceita o seu convencionalismo, muitas vezes você faz coisas que nem é do seu agrado, nem é o que você quer, nem é o que você é realmente, né? E isso acaba matando sua alma, matando esse seu aspecto da inocência, matando o seu aspecto da criança interior. E isso é uma situação que é doentia. Porque quanto mais você se mata, quanto mais você poda, você se aprisiona, mais você vai ficar propenso a ter algum tipo de doença, algum tipo de dificuldade emocional ou mental, por conta disso, dessas repressões autoimpostas. Sim, e isso daí gera depressão, né? Sabe, hoje né, é engraçado. A gente vê, né, assim, o aumento de pessoas que referem que é depressão, está em depressão, tá? Na verdade, né, a depressão é uma coisa assim, hoje que serve para justificar para mim um monte de coisas, né? Então, mas uma das causas disso sabe, olha, se você concorda com tudo que os outros falam, concorda com tudo que os outros fazem, você não quer decepcionar os outros, sabe? Você não quer, né? Você quer viver de bem e tal. Sinto muito, eu tenho uma má notícia para você, viu? Você não está sendo livre, você não está expressando a sua espiritualidade, você não está expressando a sua divindade de quem você é. Você é um ser especial, você é um ser diferente, tá? E as diferenças é que fazem, né, esse mosaico maravilhoso que é a vida que a gente conhece. Exato. O exemplo típico, né,
dessa unidade na diversidade, é o símbolo xamânico, o símbolo que a gente vê na natureza, que é o arco-íris, que representa isso, é uma unidade. O arco-íris, ele é um, só que ele tem lá representando várias outras cores, que é a diversidade que existe no nosso planeta, que existe na nossa expressão de vida. E o arco-íris traz esse sentido, né, de que essa ligação do céu-terra, dessa ação da vida humana, onde nós estamos inseridos, ela é, sim, um espelho, um reflexo de um arco-íris universal, no sentido de que cada um tem a sua individualidade, cada um é único em diversos aspectos, cada um tem uma maneira de pensar. Inclusive, se você parar e observar em relação à quantidade de informações que você absorve no decorrer da sua vida, a sua informação ela é única. Não tem ninguém no mundo igual a você que pense da forma como você pensa. Porque as suas conexões, as sinapses que você faz, ela é decorrente das suas relações e suas, inteiramente suas. Né? Suas. Você tem um talento nato, inato, que é só seu. Só você sabe fazer as coisas, determinadas coisas, de determinado jeito, só você. Né? Então, viva a sua diferença. Exatamente. Próximo slide. Não culpes a teus pais, nem a nenhuma outra pessoa que tenha te maltratado na vida, incluindo a ti mesmo. Mas já é hora de pôr fim a esse trabalho. Já é hora de que te liberes da tirania do juiz e de que mudes os fundamentos de teus próprios acordos. Já é hora de que te liberes do papel de vítima. Pois é, né? Esse negócio que a gente está falando, né? De que ficar, sabe, sempre à mercê dos outros, não querer decepcionar os outros, tudo isso, né? Isso daí é o juiz, né? Como o Dom Miguel Ruiz falou, aquele julgador que tem dentro da nossa cabeça, um juiz severo, né? Assim, né? Vem de uma cultura, de uma religiosidade também muito opressora, né? Assim, aquele Deus dos exércitos, né? Aquela coisa do Deus opressor, tudo isso e tal, né? E que faz com que a gente seja muito crítico da gente mesmo, né? Tá? Então esse juiz, sabe, precisa ser certinho, precisa fazer assim, você não pode desagradar as pessoas, você não pode, né? Então esse juiz faz com que a gente, né, vá se despersonalizando, tá? E a gente acaba fazendo o quê? Ficando no papel de vítima. Então aí fecha o quadro. Por quê? Sabe, se você está no papel de vítima, você começa a culpar tudo e todos, sabe? Pela sua insatisfação, pela sua não liberdade, sabe? Por tudo que dá errado na sua vida, tá? Então, né, você vê como uma coisa é cíclica, né? Se você não se respeita, você acaba virando vítima. Se você acaba virando vítima, você acaba culpando os outros, né, que não tem nada com isso, né? Porque você é 100% responsável pela sua vida. Então, está na hora de quê? De quebrar esse paradigma, de quebrar isso daí, se conscientizar da sua responsabilidade, dos seus valores, das belezas que você tem, das riquezas que você tem, tá? E partir em frente, viver a sua vida do jeito como você é. Aí você sai do papel da vítima, né? E o que me remete essa frase, essa citação de Dom Miguel Ruiz, resume para mim nesse sentido a palavra chega. Chega de sofrer pela coisa que você quer demonstrar pelos outros. Chega de sofrer e se maltratar. Chega, canta para subir todas essas vozes. Opa, é faça um verdadeiro exorcismo com você mesmo. Chega, fala, não quero mais isso. Eu não quero mais ficar nessa prisão, não quero. Tô fazendo aqui um descarrego para chega. Não quero mais isso não é para mim, o que é para mim é a liberdade. E assumir que essa é a liberdade que você quer realmente na vida. E é isso, esse sentido de liberdade, essa conexão que eu sou livre. E eu vim para ser livre e exercer a minha liberdade. E nada, nem ninguém, nem coisa alguma pode me prender. Nada, ninguém, nada. Por mais que eu acreditei no passado, que eu fiz acordos lá e falei assim, juiz, me condene. Não, chega. Agora é o momento de a gente tomar realmente a iniciativa e os rumos da nossa vida. Inclusive, chega de colocar a responsabilidade sobre a nossa vida em mestres, em outras pessoas. Falando que não, aquele lá é o espelho que eu quero para mim agora, aquele é o padre, ou é o líder religioso, é aquilo lá.
Não. Assuma a liberdade da sua vida de você ser e realmente ser o que você é. E cantar para subir mesmo esses miasmas, essas coisas loucas que aparecem na cabeça de vez em quando. Fica, eu não posso, eu não consigo. Libertar disso. Quando a gente se liberta disso, se libera disso, sai desse papel da vítima, do coitadinho, porque a gente que é mestres, que é gente que cuida da gente, que é gente que dá colo, por conta disso. Colocando a gente no sentido de vítima, para ter alguém para me apoiar. Em vez de assumir a sua real essência. Você é muito mais do que isso. Talvez eu acredite muito mais em você do que você em você mesmo. Mas eu sei que você é um ser livre e que tem toda a possibilidade, todo o poder de realizar milhares de coisas. E é por isso que você está aqui nesse planeta. Para brilhar mesmo, para ser livre, para voar, para alçar voos. Se pessoas não fazem, você não consegue... Bata suas asas e vê se você não consegue mesmo, se você não tem. Coloque isso em ação para você ver se não consegue. Eu acredito que você consegue, sim. Esse negócio, Samuel, é bem sério. Você colocou assim de uma forma muito, muito feliz até, né? A coisa do chega. Chega, eu não quero mais ser assim, sabe? Eu não quero mais isso para mim, tá? Eu não sei por aquilo pelo qual a gente se condena, né? Cada um tem os seus motivos, né? Tudo isso, mas nada do que nós fizemos, do que eu tenha feito, do que você tenha feito, tá? É suficientemente forte para condenar você o resto da sua vida. Tá? Essa condenação, essa azaração até, sabe, que você se impôs, isso pode sair no instante seguinte, basta você chegar e falar, chega, eu estou sob a lei do perdão, não estou sob a lei do karma, tá? Não preciso ficar carregando esse negócio. Aconteceu, eu sou o responsável pela minha vida. Tá? Então, tudo bem, então vamos ver de que maneira esse negócio pode ser evitado no futuro. E pronto, né? Porque quando entra a culpa, né? Eu sou culpado, aí então realmente, sabe? Aí a ferida dói, fica lá doendo e fica exposta, sabe? Você fica naquele ramerrão anos, vidas às vezes, sabe, né? Comendo aquele negócio, remoendo aquilo, sabe? Né? E a vida não vai para frente, então para mim não nada dá certo, aí aparece a vítima novamente e tal. Então é bem interessante, né? A mente humana assim é um negócio, né? Fascinante por um lado, né? Assim, quando ela é, como você falou, sabe, quando tem o potencial, quando se mostra, quando é um embrião de Deus que está aí querendo se manifestar dentro de você, né? Aí ela é fabulosa, né? Cheia de alegria, cheia de entusiasmo pela vida, tudo isso, né? Mas se a gente usa os nossos melhores recursos contra nós mesmos, aí não dá certo. Aí a gente não está sendo impecável com as nossas palavras nem com os nossos pensamentos, como fala o Dom Miguel Ruiz. Exatamente. E o Pedro aqui no chat, ele está participando aqui do programa e ele está fazendo um comentário que vamos compartilhar aqui na nossa roda virtual, no nosso círculo virtual. Entendo que ninguém que viva em sociedade possa ser livre. Somos desde a infância ensinados a viver em sociedade, para não sermos marginais. E aí vem escola, igreja, amigos, enfim. Para vivermos em grupo temos que perder a nossa liberdade. Desta forma, para mim, a verdadeira liberdade é a utopia. Somos castrados já no ventre materno. E agora, José? Pois é, Pedro. Você tem razão, nós somos castrados desde pequenos, né? Se você acompanhou todo o nosso, né, o desenrolar desse livro, é justamente disso que fala, da domesticação a que nós fomos sujeitos, tá? Agora, eu digo para você, é possível sim a gente sair disso, é possível, tá? É possível você viver e conviver em sociedade e ser livre. Tá? É possível você ter uma vida melhor. Você conhece pessoas assim. Tá? Com certeza, você conhece pessoas que são assim, sabe, tudo dá certo, tudo flui e tal. Não que ela não tenha problema, essas pessoas elas têm, como todos têm. Mas a forma de encarar a vida é de um jeito positivo.
A forma, sabe, é filtrada pelo amor e não pelo medo. Tá? Então, isso tudo que a gente está falando, esses 4 acordos de que a gente está falando, se referem justamente a uma forma para você, dentro da sociedade, quebrar com velhos padrões, tá? Esses que você falou da sociedade, da escola, tal, sabe? E você viver nesse mundo e não ser desse mundo. Isso é possível sim, viu, Pedro? Essa é exatamente a frase que eu ia falar, viver esse mundo, mas não ser desse mundo, porque até Paulo Freire falava que a gente deve manter isso dentro da gente como um sentido de alma, com um certo realismo utópico. O realismo utópico é isso, você tem a sua visionaridade, você tem as suas visões, e você tem também a parte consciente de discernimento. Você já identificou a parte de discernimento, a parte desse realismo do seu convívio. Agora o utópico todo esse realismo onde nós estamos inseridos, todo ele sem exceção, foram inseridos por pessoas, por seres humanos. Nós que geramos e criamos tudo isso mesmo. E esse é um dos ensinos, e esse é um dos toltecas, que fala que quando você assume o seu poder, você influencia a sua ação de poder. Exatamente. O Alexandre está nos falando aqui que a gente precisa fazer um intervalo. A gente volta daqui 3 minutinhos. Não sai daí, tá? Até já.